Boa noite, colegas, boa noite, professor. Bom, o nosso trabalho ele consiste na análise cultural de dois grandes eventos que acontecem aqui no Distrito Federal, que é a Festa do Morango, que ocorre em Braslândia, e o maior São João do Cerrado, que ocorreu durante muito tempo na cidade satélite de Ceilândia, onde há a maior concentração de nordestinos aqui no DF, e excepcionalmente esse ano ele foi produzido na Esplanada dos Ministérios. Bom, o nosso grupo tem os seguintes integrantes: Adriana Euclídia, eu, Adriana Marcele Faria, Camila Linguino, a Elusa Velasco, nossa colega que está aqui para apresentar também, a Jaqueline Tânia, a Mirela Tenório, Suiane Sofia, que também vai apresentar conosco, e o Tiago Ramos, que também vai fazer a apresentação. Bom, como eu falei anteriormente, o nosso trabalho ele uniu, né, esses dois grandes eventos à luz da psicologia social e comunitária, que tem, né, que é um conceito que foi trabalhado ao longo do semestre pelo professor, que tem como foco compreender as relações humanas nos contextos históricos e culturais, buscando fortalecer os vínculos, promover a autonomia e incentivar a participação social. A ideia é que, dentro de um grupo, a psicologia seja utilizada como uma ferramenta para que aqueles indivíduos que fazem parte daquele grupo, à medida que situações se apresentem, né, ao longo do convívio social, aqueles indivíduos consigam buscar soluções para aquela situação dentro daquele grupo. E, nesse sentido, a cultura é uma excelente ferramenta, porque ela não traz apenas entretenimento, ela é um instrumento de transformação social, capaz de fortalecer a identidade coletiva e o sentimento de pertencimento. Eu vou fazer aqui uma citação de Paulo Freire, de 1987. Ele diz o seguinte, que não há libertação sem participação, e é pela consciência crítica e pelo diálogo que as comunidades se reconhecem como protagonistas da própria história. Então, assim, quando você está... um evento, ele, como foi dito, né, ele não é só entretenimento. Além de ele trazer uma manifestação cultural que revela a potência da cultura, ele traz também a oportunidade, ele usa o espaço para a participação daqueles indivíduos, para que seja trabalhado um reconhecimento e emancipação social, né? E ele propõe, ao final, a capacidade, a autoestima daqueles indivíduos de resolver questões que se impõem ao longo do convívio ali em grupo e sociedade. Bom, essa é a abertura, né, do nosso trabalho, e eu vou passar a palavra agora para a nossa colega Elu. Tá, então eu vou falar do maior São João do Cerrado, né? Então, ele nasceu em 2007, em Ceilândia, né, com o propósito de celebrar a cultura nordestina e valorizar as raízes do povo, né, que ajudou a construir aquela cidade. Então, ao longo dos anos, os eventos se tornou símbolo, né, de orgulho e identidade comunitária, e movimentando, né, o comércio local e reunindo famílias inteiras em torno da cultura popular, né. Então, durante a nossa visita ao evento, fui a Adriana, foi a Marcele, né, a Mirella. Então, a gente, que foi realizada agora em 2025 na Esplanada dos Ministérios, foi possível observar como a transferência do São João para fora de Ceilândia impactou a relação entre o público e o espaço. Então, a gente foi, eu e a Adriana fomos à noite, a Marcela eu acho que foi de dia, né? E aí a gente foi à noite em um dia de semana, tá? E acompanhamos apresentações de quadrilhas, de shows musicais, barracas e comidas típicas, feiras de artesanatos e tinha parques de diversões. Então, apesar, né, da grande estrutura
que tinha lá, a gente notou pouca presença de moradores da Ceilândia. Então, conversando com os integrantes lá da equipe organizadora, eles relataram que mesmo com o transporte gratuito, né, que foi oferecido pelo governo, muitos moradores optaram por não comparecer à festa junina lá na Esplanada. Então, para eles, o deslocamento do evento para o plano piloto significou a perda da identidade e de pertencimento, já que o São João sempre foi um símbolo, né, de comunidade da Ceilândia. Então, essa percepção, né, reforça a importância da territorialidade, é o conceito central da psicologia social comunitária, porque mostra que as manifestações culturais só mantêm seu sentido quando permanecem enraizadas no território e na história da comunidade. Então, em resposta à mudança de Ceilândia, em resposta à mudança, a Ceilândia reagiu com resistência e foi criado um distrito junino de 2025. Então, reunindo quadrilhas, artistas locais e famílias. Então, esse movimento espontâneo demonstrou consciência crítica, protagonismo e pertencimento coletivo. Então, revelando que a cultura continua viva quando nasce e se mantém dentro da própria comunidade. Então, o São João do Cerrado, então, né, representa muito mais que uma festa, ele expressa o vínculo afetivo entre a cultura, território e identidade, e mostra a força da comunidade em transformar desafios em resistência cultural. Então, a gente lá vendo, né, a gente participando, a gente viu realmente que a gente falando com o pessoal, com os organizadores, com o pessoal que apresentou as quadrilhas, que eram de lá e foram para a apresentação, eles ainda estavam, apesar de eles estarem felizes por estarem apresentando, eles estavam muito sentidos por terem tirado, e eles achavam que aquilo era mais um propósito para ganhar dinheiro, para ir mais gente, e eles tiraram o que eles tinham de mais bonito lá na época junina. Então, aquilo ali a gente viu que eles sentiram muito, né? A Marcele foi também, eu acho que ela foi até num domingo, não foi, Mar? Sim, eu fui no domingo à tarde, estava muito vazio, e geralmente domingo à tarde é um momento, né, de passeio em família, de levar crianças e tudo mais. Então, realmente estava muito vazio. Eu conversei com pessoas da organização, e eles disseram que, excepcionalmente, nesse ano, né, nessa edição, que mudou o local do evento, o fluxo de pessoas foi muito baixo, apesar de ter, né, de estar numa região central, perto da rodoviária, ou seja, Sim. teoricamente teria um acesso mais fácil, mas realmente não teve o público esperado, infelizmente. Exato. Então, foi isso que a gente notou, né? Apesar de ser muito bonito, tá muito, muito bonito o local, a gente achou que aquilo ali foi tirado deles mesmos, e a gente viu que o pessoal sentiu aquilo. Eu acho que a gente espera mesmo o que eles estão esperando, que volte para a cidade satélite, que é de Ceilândia. Então, tomara que 2026 volte novamente para lá, que eles tenham visto que não deu certo. Eu queria fazer uma colocação aqui breve, porque eu sei que a gente tem discutido. Porque, assim, eles mudaram de local porque eles perderam porque como era um evento que não acontecia num lugar fixo. Sim. Então, assim, ele foi mudando o local, e aí aqueles espaços, eles foram ocupados para outras finalidades, e o evento ele foi ficando pequeno para o espaço que era disponível. Sim. Em Ceilândia. Então, eles resolveram trazer para a Esplanada, mas achando que ia, né, fazer com que outras partes do DF participassem do evento, mas, infelizmente, não houve o movimento, né, e o fluxo de pessoas esperado. É isso aí. Agora a gente vai passar para o Tiago. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Então, eu vou falar sobre a Festa do Morango, que acontece em Braslândia. Ela é realizada, né, em Braslândia desde a década de 90, e é um dos maiores exemplos de como a cultura vai unir trabalho, memória e comunidade, assim como
o maior São João do Cerrado, que as meninas acabaram de apresentar, a Festa do Morango tem esse perfil de, né, de reunir ali toda a comunidade e toda a população em torno desse evento, já se tornou um evento fixo na agenda da cidade, inclusive. E aí, então, ele nasce dessa parte da agricultura familiar, e aí hoje ele representa, né, o morango virou esse orgulho da cidade, que transformou como um símbolo de identidade e pertencimento de toda aquela população. Uhum. Ele é organizado pela Associação Rural e Cultural Alexandre Guzmão, ARCAG, e aí ele junta e conta com o apoio dos produtores locais, das escolas, instituição pública, então ele envolve toda a comunidade na preparação e na execução dessas atividades. E aí que vem justamente esse pertencimento e fortalecimento da identidade daquela população em torno do evento. E as atividades, então, vão desde exposições e feiras de produtos locais, tem apresentações culturais, tem shows, desfiles, e aí isso vai movimentar a economia e vai fortalecer esse sentimento de cooperação. E aí, como a nossa colega Marcele trouxe lá no começo, é essa cooperação e essa junção que vão resolver problemas que afetam e atingem aquela comunidade. E então, na perspectiva da psicologia social comunitária, essa vai ser uma festa que vai trazer esse espaço de convivência e o empoderamento dessa coletividade, e aí a cultura e o trabalho vão se unir para promover e fortalecer esses vínculos todos. Então, assim como na festa no São João do Cerrado, a festa do Morango vem trazer e mostrar que a cultura é, sim, uma forma de promover a cidadania, a autoestima e a solidariedade. E vai reafirmar que essas manifestações populares, então, elas são práticas vivas dessa transformação e dessa resistência da população. Então, são eventos que eles nascem desse desejo, dessa necessidade daquele grupo, e a gente percebe, assim como o professor também mostrou ao longo do curso, como eles se fortalecem para esses grupos e essas comunidades, e aí como eles conseguem transmitir essa mensagem desejada. E aí agora a Suzy vai falar para a gente, né, da nossa conclusão e uma proposta de intervenção para os dois eventos. Boa noite, gente. Então, eu vou linkar, assim, mais ou menos tudo que todo mundo falou, né? Porque cada uma aqui trouxe pontos centrais da psicologia social e comunitária e como a cultura, ela está diretamente ligada a isso. Então, a cultura, ela vai ser um instrumento, um elo, né, entre a comunidade e a psicologia, porque a cultura, ela promove aí vínculos sociais, a ideia de pertencimento, de consciência social, e a gente sabe, né, que vínculos sociais, principalmente dentro da perspectiva que a gente está trabalhando aqui, é de extrema importância quando a gente fala de saúde mental. Esses eventos revelaram para a gente que a arte, quando ela é usada de maneira comunitária, ela é de fato uma ferramenta de transformação. E como a Elu bem trouxe, ela é usada como uma ferramenta de transformação, tanto positivamente como negativamente também, a depender de como você vai dirigir, né, esse evento. Então, essa transferência do São João do Cerrado para a Esplanada dos Ministérios teve esse impacto, né, da comunidade mesmo, do senso de pertencimento dessa comunidade. A gente pode ver como essa ferramenta ela é viva e, de fato, ela é transformadora. E, por isso, ela precisa trazer consigo aspectos sociais, aspectos que considerem o território e, sobretudo, a comunidade que faz aquilo acontecer, né? E como a nossa proposta de intervenção, a gente pensou num projeto que seria Pontes do Cerrado, que conecte aí desde Ceilândia a Braslândia, projetos que estão voltados à cultura, à arte, à música, à educação, para que a gente consiga construir, de fato, essa identidade do Cerrado, essa identidade cultural do Cerrado, onde a comunidade seja uma comunidade ativa ali, né, que promove identidade, pertencimento, autonomia comunitária. E aí, com isso, a gente precisaria manter de forma ativa, né, essa comunidade, então a gente enxerga que esse pode ser um dos desafios dentro desse projeto, e a fomentação também de recursos, né, que já é um desafio para a cultura em geral. Então, assim, o apoio de instituições públicas, o apoio institucional de forma geral, para que a gente tenha um projeto sustentável, né? E eu acredito que isso é algo que vai impactar não só projetos futuros, mas como projetos que já existem. E é isso, assim, para concluir tudo, trazer de fato essa importância da arte, da cultura nas nossas vidas e na nossa comunidade, porque às vezes a gente está inserido de fato numa cultura, mas a gente não é parte ativa dela, né? E isso faz com que a gente consiga criar esses espaços de pertencimento, de consciência social, que são vetores de transformações sociais mesmo, como bem evidenciam para a gente Freire, Gonçalves, que foram autores que a gente viu no decorrer do semestre, né?
e que elucidaram para a gente o quanto é importante essa autonomia. E aí, deixando uma citação, né, de Freire, a verdadeira liberdade e transformação, elas nascem de uma partilha coletiva, quando a cultura ela se torna força e identidade do povo. Então, essa cultura ela passa a ser voz, e essa voz, sobretudo, né, é uma voz transformadora. E é isso que a gente quer deixar com o nosso trabalho, né, a importância desses conceitos, e é isso, obrigada. Gente, então agradecer, né, a atenção e reafirmamos que a psicologia social comunitária e a cultura caminham juntas, né, na construção de comunidades mais conscientes, solidárias e participativas, e que toda transformação, ela começa quando a comunidade se reconhece como protagonista de sua própria história. É isso, muito obrigada pela atenção. Um beijo. Boa noite. Boa noite, beijo. Boa noite, obrigada, gente.